Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos uma linda quarta-feira e hoje vamos trabalhar a parte 3 do conteúdo Realidade e Mistério, para a gente já finalizar essa unidade. E aí, depois dessa aula, a gente já vai partir para as atividades complementares, né? Que vai ser na sexta-feira. Mas na aula de hoje vamos concluir essa unidade de Realidade e Mistério com alguns textos, né, que estão aí na última atividadezinha do capítulo, lá nas páginas 78, né, que inicia essa atividade, até 81. E por esse motivo nós vamos fazer uma resolução de questões. Eu não vou resolver todas as questões aqui na aula, mas eu vou explicar algumas propostas, principalmente aquelas que envolvem os textos, né? Vou ajudar aí para dar uma melhorada na compreensão de vocês, tá bom? Então vamos lá começar a nossa resolução de questões? Primeiro, vamos começar com esse texto que está aí. Nem parece cemitério. Quando criança, ia ao Getsemane sem túmulos, tem flores, gramado e árvores. Então a gente vai ler um texto naquele mesmo estilo de um pouquinho de terror envolvendo cemitérios que a gente já vem trabalhado nessa unidade, né? E aí tem a imagem aí do Getsemane, que é um cemitério que não parece bem um cemitério. Vamos ver o que temos a falar sobre esse conteúdo aqui. Então olha só. Meus amigos sempre fazem piada quando digo que gosto de cemitérios. E, com a graça, claro, costumava vir a pergunta: por que cargas d'água você gosta desses lugares? É que, quando penso em cemitérios, lembro-me de flores, de gramados, sombra de árvores enormes. Então, vejam aí que gosto peculiar, não é? Que gosto esquisito alguém gostar de cemitérios. Enquanto muitas pessoas têm medo de cemitérios. Então, continuando. Isso porque o primeiro cemitério que conheci quando tinha 6 anos foi o Getsemane, que fica no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. É lá que o meu avô está enterrado. E diferente dos mais tradicionais, como santos, túmulos de mármore e esculturas, esse cemitério é formado por um extenso gramado. As lápides estão no chão, com os nomes de quem morreu. Mas o que se vê por lá, principalmente, são árvores enormes, bancos ao longo dos caminhos, embaixo de sombras acolhedoras, flores e jardins bem cuidados. Assim que chegávamos, eu e minha irmã mais nova podíamos escolher que flores levar para lembrar o aniversário do meu avô. Então, depois da jardinagem e cansadas por ter andado um bocado entre aqueles corredores de grama bem aparada, terminávamos o passeio em um daqueles bancos. E, como o cemitério ficava longe da minha casa, minha mãe e minha avó costumavam levar algo para comermos, conversarmos e descansarmos. Já adulta, conheci cemitérios como vemos nos filmes e nas novelas. Mas, como já tinha uma vivência que nesses lugares estão pessoas que gostamos, né, das quais gostamos, eu nunca me assustei com eles. Então, olha só que interessante esse ponto de vista dessa pessoa, né? Que já, diferente de outras, ela gosta de cemitérios porque quando ela era criança, a memória que ela guarda, né, da infância dela é exatamente de cemitérios lindos, porque ela frequentava o cemitério em que o avô dela estava enterrado e esse cemitério era muito bonito, diferente de outros que vemos com muitas lápides, com esculturas, então que causam aquele ar mais pesado, né? Então agora vamos para a análise desse texto. Primeiro, vamos analisar os créditos da reportagem. Observem aí que esse texto é um texto de Camila Marques, disponível no site, né, da Folha UOL/Folhinha, que é um suplemento infantil fornecido pelo Folha, né? E aí o título é Nem Parece Cemitério e tem aí um site para poder acessar esse link aí, para poder acessar esse conteúdo.
E aí agora vamos observar algumas características nesse crédito. No livro de vocês, pergunta em qual suporte o texto foi publicado. Aí eu deixei aqui um post-it só para lembrar vocês que suporte é a base física em que se registram informações impressas, gravadas, manuscritas, fotografadas, entre outros. E aí um exemplo de suporte para algo pode ser livros, revistas, o jornal. Então, tudo isso serve de suporte, inclusive a internet, que também é um suporte para publicação de fotos, de áudios, de vídeos e de textos também, não é? Então, esse texto ele foi publicado na internet, em um suporte virtual, não é? Que destina-se a crianças e adolescentes. Então, ele tem um público-alvo, pois ele está no suplemento infantil Folhinha. Agora, vamos pensar aí em qual é o objetivo dessa reportagem. Olha só, o objetivo da autora, ao escrever esse texto, é contar o motivo pelo qual ela gosta de cemitérios. Então, desde o começo, ela fala, né, que gosta de cemitérios. E aí, ao longo de todo o texto, ela vai explicando o motivo. E aí, ela fala da infância dela, né, que ela tem essa memória da infância e que ela carrega essa memória até a vida adulta. Então, o objetivo do texto é exatamente esse: contar, explicar o motivo pelo qual a autora gosta de cemitérios. Então, é até um gosto, como eu falei, diferente, né? Não é comum a gente encontrar. E esse texto, ele causa uma estranheza, não é mesmo? Ele causa uma estranheza porque não é comum as pessoas gostarem de cemitérios, como eu já falei para vocês. E por isso, os amigos da autora, né, estranhavam ela ter esse gosto. E aí, até no comecinho, ela fala que alguns caçoavam um pouco, mas logo depois achavam estranho essa situação, justamente por não ser uma coisa comum de se encontrar. Agora, finalizando essa etapa de análise desse primeiro texto, a gente vai para o texto 2. É um texto, na verdade, uma poesia, né? Chamada Grafite no Muro do Colégio. Inclusive, coloquei a imagem de um grafite ao lado aqui para vocês observarem. Um grafite no muro. O grafite é essa arte aí que as pessoas escrevem, né? Com tinta spray no muro de algum lugar. É uma arte que hoje em dia tem sido bastante difundida. E no poema Grafite no Muro do Colégio, nós temos a seguinte estrofe: Mariana, o meu amor por você arde que nem pimenta, ele queima, faz chorar, será que você aguenta? Então nós temos aí essa estrofe e agora vamos fazer a análise, né, das rimas dessa estrofe e um pouquinho da interpretação dela, né? O que ela quer dizer, esses versos, o que eles querem dizer? Primeiro, analisem aí que nós temos duas palavras que rimam entre si. Então, a gente sabe que a poesia, ela possui rimas. E nesse caso, nós temos aí duas palavras que rimam, que são as palavras pimenta e aguenta. Essas palavras também possuem suas sílabas tônicas. Como a gente trabalhou na aula de sexta-feira, né, sobre a acentuação das palavras, sobre a tonicidade. Então, o acento tônico é a tonicidade da palavra, né, aquela sílaba que é pronunciada com mais força. Então, em toda palavra nós temos acentos tônicos e aquelas que são as sílabas átonas, né? As sílabas tônicas e as sílabas átonas. E aí, no caso de pimenta, nós temos o men como sílaba tônica. E no caso de aguenta, nós temos o guen como sílaba tônica. Portanto, essas duas palavras são paroxítonas, pois tem como sílaba tônica a penúltima sílaba, certinho? E aí, com relação ao objetivo desse poema, é informar, né, esse amor que o poeta tem por Mariana, que é um amor ardente, né, como ele diz, arde que nem pimenta. Então, é um amor ardente que tem por Mariana. Quando a gente fala de amor ardente, porque na poesia a gente usa muita metáfora. Então, amor que arde que nem pimenta é uma metáfora, é uma comparação, né? Comparando o amor à pimenta, que é uma coisa que arde, no sentido de que esse amor dói,
certo? Então, a interpretação desse poema seria mais ou menos essa. E ele chama-se Grafite no Muro do Colégio, porque essas declaraçõezinhas lembram muito declarações de adolescentes, né, na época da escola, que são grafitadas no muro. Então, por isso que esse poema tem este título. Agora vamos para o texto 3. Vejam aí, para a gente observar que o ritmo, né, dos versos é feito com a alternância de sílabas fracas e sílabas fortes, ou seja, sílabas átonas e sílabas tônicas. Então temos aqui um poema, uma estrofe também, né, de um poema. E aí nós temos o seguinte, ó: lá em cima daquele morro tem um velho relojoeiro. Quando vê moça bonita, faz relógio sem ponteiro. Então agora vamos analisar as últimas palavras de cada verso. Vejam aí, eu grifei essas palavras para vocês observarem. Ó, nós temos as palavras morro, relojoeiro, bonita e ponteiro, ok? E aí a gente observa que essas palavras elas seguem uma regularidade. Quem é que sabe me dizer o que essas palavras, essas 4 palavrinhas que estão no final de cada verso, têm em comum? Quem é que sabe me falar? Coloque aí nos comentários, eu vou dar um tempo para você pensar, pause o vídeo se necessário, viu? E coloque aí nos comentários qual é a semelhança entre essas 4 palavrinhas. Tempo! E aí? Você conseguiu? Olha só, gente, nós temos uma regularidade aqui, porque todas as últimas palavras dessa estrofe, elas são paroxítonas. O que é mesmo palavras paroxítonas? Muito bem, palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. Então, observem aí, gente, ó, a palavra morro. A sílaba mais forte é a sílaba mo, né? Que é a que tem mais força, mais tonicidade. Já na palavra relojoeiro, nós temos o ei mais forte. Então, também é paroxítona. Na palavra bonita, também é a penúltima sílaba a mais forte. E na palavra ponteiro, nós temos o tei como sílaba tônica, que também é a penúltima. Portanto, todas são paroxítonas. E essa é a semelhança entre essas palavras. Então, as palavras que finalizam cada verso são palavras paroxítonas. Agora, vamos analisar as rimas dessa estrofe. Vejam aí, ó, nós temos 2 palavras que rimam entre si, que é relojoeiro e ponteiro. E a terminação que proporciona essa rima é a terminação eiro. Tanto relojoeiro, né, termina com eiro, como o ponteiro também termina com eiro. Esse eiro, no caso, ele age, né, como fator de rima entre essas 2 palavras. Agora eu tenho um desafio para vocês também colocarem no comentário aí, viu? Vamos ver quem é que vai conseguir. Eu trouxe para vocês 3 palavras lá da questão 7, que vocês vão localizar lá. Então, eu escolhi 3 palavras, porque na questão 7, lá da página 81, tem uma proposta para você classificar um quadro de palavras e dizer quais são as paroxítonas, as proparoxítonas e as oxítonas. Lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba como sílaba tônica. Já as paroxítonas possuem como sílaba tônica a penúltima sílaba. E as proparoxítonas são as antepenúltimas sílabas que são tônicas, tá bom? Então, vocês vão analisar, vão classificar cada palavra e fazer uma tabelinha, né? Então, com as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso no caderno. Agora, nesta aula, aí nos comentários que eu vou fiscalizar cada um, eu quero que vocês classifiquem apenas essas 3 palavras que eu peguei de lá. Primeiro, você vai acentuar, eu não coloquei o acento,
porque com acento tudo fica mais fácil, não é? Então eu tenho a palavra cos, a palavra pêssego e a palavra cafuné. Vocês vão escrever essas palavras acentuadas corretamente aí nos comentários e vai dizer também qual é oxítona, qual é paroxítona e qual é proparoxítona. Então você vai pausar o vídeo neste momento e vai comentar aí, colocando a palavra acentuada e a sua classificação quanto à sílaba tônica. Então vamos lá, tempo para vocês fazerem essa missão. Conseguiram? Eita, que esses alunos da Escola Artesep são nota 10, viu? Vamos conferir agora se vocês acertaram. Olha só. A palavra cos tem acento no O, é um monossilábico tônico, gente. A palavra pêssego é uma proparoxítona, tem acento no P, pois todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, acento circunflexo no P. E cafuné, lá no né, na letra E, nós temos acento também, e ela é uma oxítona terminada em E. Então, muito bem, para quem acertou, ó. Parabéns! Eu não mencionei o monossilábico tônico, porém eu queria deixar esse mistério para vocês, porque é um assunto que eu já trabalhei nas aulas anteriores, que vocês conhecem bem, até dei exemplos de alguns monossilábicos, e na questão 7 tem mais palavras para você classificar e exercitar. Meus amores, a nossa aula termina por aqui, porque eu sei que já deu para vocês entenderem bastante desse conteúdo. Próxima aula, vamos fazer aulas mais curtas, apenas revisando os conteúdos que já foram trabalhados na nossa apostila 3, tá bom? E aí a gente vai sempre trabalhando um conteúdo gramatical junto com o texto e também produções textuais. Então, muitos beijinhos para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau!